Voltando agora ao terceiro bloco do cenário político, continuando aqui nossa conversa sobre as alterações no regime próprio de previdência dos servidores de Mossoró. Estamos com Paulo Linhares, presidente do Previ, conversando com a gente. Para você mandar sua mensagem, participar, tirar sua dúvida, estão aí os nossos endereços, tem Facebook, Twitter, Instagram e o WhatsApp. Participe com a gente, mande sua mensagem e a gente já tem aqui participações. Jane Azevedo, minha querida, muito obrigada pelas felicitações, saudades, viu? Temos o João, diretor da UPA do BH, está dizendo que toda a equipe está desejando feliz aniversário. Muito obrigada, João, e toda a equipe pela audiência de sempre. A gente tem aqui o Sebastião Almeida e Ildete, mandando um abraço para o doutor Paulo Linhares, muito competente desde o tempo de colégio. Ele está aqui dizendo, viu? Meus colegas. Desde aquele tempo, viu, seu Paulo Linhares? Paulo Linhares, que é radialista também, viu, sim, Carol Ribeiro? Sim. Está todos os dias na Rádio Difusora lá também, falando sobre política. Carol, e sobre política, a gente vai conversar também no Conversa de Alpendre de hoje com Henrique Eduardo Alves. Será que ele vai ser candidato este ano? Carol Ribeiro conversou junto lá com Moisés Albuquerque e ouviu do ex-ministro, ex-deputado Henrique Alves, muito sobre eleições 2022. Conversa de Alpendre que vai ao ar daqui a pouco, né, Carol? 8h15 da noite, logo depois do cenário político, você já continua aí, como você está, jantando na sua casa, na frente da televisão e já acompanha o Conversa de Alpendre com o Henrique Alves, programa aí de 1 hora, a gente conversou com ele sobre muitos assuntos, já trouxe para vocês na rádio, já trouxe inclusive aqui, na semana passada, quando a gente fez a gravação, alguns trechinhos, mas principalmente em relação à sua história, a Luizio Alves, o seu início na política, também as eleições. Diz que não é pré-candidato ainda, está ouvindo o povo. Aquela conversa, né, Paulo, que a gente já conhece. Diz que não é, mas o trabalho é para ser. Pré-candidato, sim, a deputado federal. Fala sobre aquele conflito interno ali e familiar, né? Não só partidário, mas familiar também, com Walter Alves e Garibaldi Alves Filho. E também fala do seu período na prisão, viu, Vanuva? Ele explicou ali, falou sobre esta experiência de quase 1 ano que ele passou na prisão, ali depois de todos aqueles processos. Disse que foi na verdade, uma armação que ele passou e ficou preso por todo esse tempo. Você acompanha logo mais, daqui a pouquinho, depois do cenário político. Lembrando que o Conversa de Alpendre está disponível lá no TCM Play. As edições aí do Conversa de Alpendre você acessa no seu aplicativo, através também do seu computador, o TCM Play, o aplicativo aqui da TCM. Próxima semana tem Conversa de Alpendre também, Carol. Exatamente. Paulo, continuando aqui nossa conversa, essa questão dessas alterações na Previdência tem a ver com a reforma nacional que aconteceu. Mas os municípios, eles podiam optar por não fazer? Na verdade, não. Bom, seria uma opção suicida, por assim dizer, do ponto de vista institucional. Se ele não fizer a reforma, ele pode chegar ao momento de estrangulamento, porque, na verdade, o funcionamento de um regime próprio depende do cumprimento de uma série de exigências que estão na legislação federal, sobretudo. Então, o município ele tem que estar sempre se adequando. E, veja bem, não é só na questão previdenciária. Em vários outros domínios da gestão pública, os municípios têm que estar sempre se balizando pelo marco federal, não é? Na verdade, a gente... Inclusive, no direito constitucional, a gente chama isso de princípio da simetria constitucional. Então, os 3 entes federativos têm que trabalhar mais ou menos no mesmo padrão. Só que quem impõe o padrão é o Congresso Nacional, que é o ente federativo, mais é o Poder Executivo Federal, enfim, é o governo federal, que é o ente federativo mais forte. Então, nós temos que fazer essa adequação sempre. Por isso que a gente aqui prefere não falar em reforma, né? Até porque é um termo queimado, muito antipático até. E, sobretudo, neste caso de Mossoró, a gente está apenas adequando. Agora,
Carol, a gente também quer fazer o mais possível, né? O projeto ainda não foi remetido pelo prefeito municipal. Obviamente que não seria ético aqui eu tentar detalhar um projeto que ainda não foi sequer remetido, mas vai ser remetido brevemente, né? O prefeito, os estudos finais estão sendo feitos para remessa ao Legislativo. Mas, olha, há um entendimento, por exemplo, que está nas outras reformas, que certamente Mossoró seguirá, porque a gente pensa que só tem pontos a mais, mas tem pontos interessantes. Por exemplo, até agora, os dependentes, quando completam 18 anos, eles deixam de ser dependentes. Mas, por exemplo, o nosso propósito agora é estender isso até 21 anos. Quer dizer, é um benefício para as famílias, sobretudo para os dependentes, para os filhos que estão estudando. Então, até agora, quando chega a 18 anos, eles perdem a pensão. Digamos, o pai faleceu, deixou pensão para os filhos, e o filho vai estudando, quando chega a 18 anos, ele perde a pensão. O nosso propósito agora é estender isso até 21 anos. Há essa brecha, e a gente vai seguir, é um ponto positivo. Há outro ponto muito positivo. O servidor hoje se aposenta com o último contra-cheque. Aí, veja bem, um servidor que passou a vida inteira tendo cargos comissionados, tendo uma remuneração maior, digamos, por conta de uma questão política, de uma mudança política, ele perdeu os seus cargos e voltou para para o seu salário, para o seu vencimento padrão. Se ele se aposentasse hoje, ele teria um prejuízo enorme. Mas nós vamos recuperar uma coisa importante. A gente vai fazer agora essa aposentadoria pela média, por uma média de meses, que ainda vai ser definido, obviamente, esse valor, mas a gente vai tentar o mais possível que ele seja aposentado pela média, porque aí beneficiaria. Obviamente que aqueles que continuam com o mesmo vencimento pode ser aposentado pelo último contra-cheque. Mas aqueles que perderam, digamos, cargos comissionados ou outras vantagens, poderão se beneficiar também com a média. São questões que a gente está colocando, mas o senhor prefeito, Alisson Bezerra, é que vai, ao fim e ao cabo, remeter o projeto, né? A gente fez estudos técnicos, mas sempre tentando, dentro de uma posição, aí sim, político-administrativo do prefeito Alisson Bezerra, beneficiar o mais possível o servidor. Fazer com que o servidor se beneficie o mais possível. Doutor Paulo, com relação ao uso político por parte da oposição em críticas a essas adequações, como é que o senhor observa o que está sendo dito? Acho normalíssimo, é um processo democrático. Inclusive, nós vamos submeter, claro, ao Legislativo Municipal, que é a casa do Parlamento de Mossoró. Então, as pessoas vão lá, vão dizer suas opiniões. Lá existe uma posição que é atuante. Nós, como técnicos, se formos convocados, a gente vai estar lá para explicar. Eu acho que o debate democrático é fantástico. Ruim é ditadura, ruim é imposição. Não é? O prefeito Alisson está na rua, nos meios de comunicação, se comunicando com a população, com as pessoas. Nós também, olha, na verdade eu tenho um cargo que tem um viés técnico, mas na verdade nós também temos um compromisso político com essa cidade. Eu não estou no Previ Mossoró para ter um emprego, não. Eu já tenho uma boa aposentadoria. Eu estou dentro de um projeto para melhorar a vida das pessoas de Mossoró. Por isso que eu estou lá. Na verdade, a nossa remuneração é extremamente modesta. Eu não vou dizer aqui no ar, não. Mas nós ganhamos muito pouquinho. Sobretudo eu, para ter uma responsabilidade enorme. Eu hoje estou gerindo um patrimônio que ultrapassa 80 milhões de reais, que nós recuperamos quase 50 em um ano. Estamos tentando recuperar esse patrimônio que não é da prefeitura, não é do prefeito, não é de Paulo Linhares. É um patrimônio do servidor de Mossoró. Esse patrimônio garante almas, garante vidas. Por isso que eu fico triste em ver a maneira como esse patrimônio era gerido.
imagine uma gestão que passou de 48 meses, 42 meses sem pagar, dando calote. Nesse sistema, quase que estrangulando. Nas gestões anteriores, já que a reforma da Previdência Nacional já faz alguns anos, né? Então, sim, as outras gestões tiveram a oportunidade de realizar essas adequações? Olha, é interessante. É interessante porque nós vamos resgatar os projetos que foram remetidos, inclusive, para a Câmara Municipal, só para inglês ver. Esses projetos foram remetidos e jamais foi dado andamento a esses projetos. O Poder Executivo Municipal de Mossoró, na gestão da doutora Rosalba Ciarline, mandou o projeto de reforma, só que não quis fazê-la, por questão política e tal, não quis fazer essas reformas que devia ter feito. Devia ter feito, não fez. E esses projetos ainda estão tramitando lá, estão lá engavetados, não sei, mas nós vamos resgatar e mostrar que aí sim realmente houve um descaso, mais um descaso com a Previdência dos servidores do município de Mossoró. A gente tem aqui participação da Paula Mendes. Ela pergunta se existe expectativa de reajuste salarial para os aposentados da Previ em 2022. Olha, o reajuste dos servidores, aliás, dos aposentados, guardam aquilo que a gente chama de paridade, né? O regime ainda é paritário, ou seja, quando os servidores da ativa têm reajuste, imediatamente os servidores aposentados e pensionistas têm reajuste. Nós não podemos aumentar, né, esses benefícios sem que haja a correspondente mudança dos servidores da ativa. Digamos o seguinte, um professor hoje, ganha, eu não vou nem dizer os níveis, porque é uma questão técnica, mas um certo nível de professor ganha hoje R$6.000. Na ativa, ele está dando aula, ganha 6 mil. Ele está aposentado, ganha 6 mil. Se o da ativa passar a ganhar 6.800, imediatamente nós colocaremos também o aposentado com 6.800. É a chamada paridade, né? É sempre essa paridade. Então, a telespectadora pode ficar tranquila que se houver aumento, por exemplo, agora a gente sabe que está uma questão muito, muito complicada, né? O presidente da República aumentou, né, o piso nacional do professor, né? Essa coisa toda, 30 e tantos %, está dando muita polêmica. Mas na hora que o município de Mossoró implantar para os professores da ativa, e aí não me compete, é uma decisão do prefeito Alisson, que eu acredito até que ele vai seguir, eu até acredito, mas não estou dizendo aqui, não estou autorizado a dizer, só ele pode dizer se vai ou se não vai, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu sou o gestor da Previdência. Na hora que esse piso foi implantado, nós vamos também fazê-lo para os servidores aposentados e pensionistas, seguramente. Agora, dependerá sempre do Poder Executivo, né? Olha, Carol, o prefeito Alisson, depois de muitos anos, né, os servidores, por exemplo, da saúde, sem aquelas mudanças de níveis, uma série de benefícios que foram negados historicamente nos últimos anos aos servidores, de repente agora o prefeito Alisson resolveu, mais de 1.000 servidores foram beneficiados, né? Então, para nós da Previdência, isso é um ônus, porque a gente vai ter que manter a mesma paridade para os aposentados e pensionistas respectivos. Digamos, uma enfermeira que ganhava 3 mil, passou a ganhar 3.700, vai agora ganhar 3.700, com essas vantagens. Nós mantemos sempre essa paridade. A gente tem aqui participação da Isabel. Não temos mais tempo, viu? Tem muita gente participando aqui. Já teve a resposta, viu, sobre o saldo atual do Previ. Quem quiser reassistir pode ver a reprise hoje às 11 da noite ou então amanhã no nosso canal no YouTube, TCM HD. Um alô, um abraço para todo mundo aqui que está querendo tirar dúvida, mas é muito assunto, muita informação para um programa só
vai ficar para a próxima participação do Paulo Linhares. Paulo, Carol, queria... muito obrigada pela participação. Fica à vontade. Eu só queria dizer o seguinte, quando o projeto chegar na Câmara, sim, aí nós vamos ficar mais à vontade para voltar aqui e exatamente responder uma série de questionamentos, porque hoje a gente espera está na espera da remessa. Quando for remetido, a gente vem conversar. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, seja sempre bem-vindo. Paulo Linhares, a você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite, fique agora com Conversa de Alpendre. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra ao vivo aqui no Cenário Político. Agora, Conversa de Alpendre. Fica aí. Até lá.